como é que chega? Não é só questão de ser professor. É. Como é que chega? Bom, vamos montar um curso de idiomas. Tá. Em Belém. Tá. Aí começa assim. Eu fui num congresso de língua espanhola na Universidade Federal. Eu não tinha nada para fazer. Já estava casado, mas eu estava arrumando documentação para poder ter essa documentação nova e poder pegar um navio e navegar, trabalhar. Eu sou oficial da Marinha Mercante, né? E eu fui num congresso e no final do congresso, eu devo ter tido alguma intervenção durante o congresso que alguém pensou que eu era professor. E quando termina um congresso, chega um colombiano, encosta e me chama de professor. Aí diz, oi, tudo bem? Eu quero ir passar Natal e Ano Novo com a minha família na Colômbia e eu queria que o senhor ficasse no meu lugar. E eu, sem querer ser professor, mas querer ajudá-lo a ir para a casa dele, o que eu sabia que era isso, eu aceitei. Mas eram 2 cursinhos noturnos, muito pequeno. Mas para quê? Espanhol, né? Espanhol. Ficava na frente do Colégio Nazaré, um cursinho chamado Destaque. Destaque. Lembro. Bom, Destaque. ele ensinava lá e no outro que nem me lembro o nome. E Destaque fica na Colégio Nazaré, monumental, e o Destaque pequeno. Era uma postinha, era né? noturno, porra. Era supletivo ainda. Supletivo, verdade. Porra, aí eu fui lá, cheguei lá, não sei qual foi, eu me comprometi, eu fui lá na aula, nem sei qual foi a aula que eu dei. Mas eu fui lá, e na semana seguinte, tinha 2 professores que trabalhavam lá, em outros colégios também. O Álvaro e o Mauro Nascimento, Química e Português, respectivamente. E aí me pergunta, você é professor? O senhor tem tempo? Aí disse, para quê? Lá no colégio que eu trabalho está faltando professor. Vamos lá. E era o Colégio Impacto. O Impacto. Do GEMAC, sim. Grande GEMAC. Aí eu chego lá e o GEMAC me dá 4 turmas. Mas era 6ª série, 7ª série, 8ª série, em primeiro ano. Eu não sabia o que era isso e peguei. E a galera mais velha, né? Não, a galera pequena, aquilo tu não dá aula, pô. Tu só passa a hora ajeitando os alunos e aquilo é uma bagunça. Mas, e aí, 2 meses depois, o GEMAC me chama e me disse, professor, eu vou lhe dar mais turmas e vou dobrar a sua hora-aula. Olha só. E aí eu perguntei, professor, e por quê? Isso, não, os moleques estão gostando da sua aula. Simples assim. Ok, pô, eu estava a fim de trabalhar, né? E o primeiro cheque eu recebi em URV. URV? Uma moeda virtual antes do Plano Real. Sim, em 94. Era para unidade real. E era 500, o URV era equivalente a $500. Uns 2.000, quase 3.000 reais. Para quem não estava fazendo nada, bom, aí eu trabalhava só 2 manhãs. Aí eu pensei e disse, caramba, eu acho que esse negócio vai dar certo. Eu não vou navegar, eu vou estudar para ser professor. 94. E tu tinha tudo certo lá para navegar, né? Não, tudo certo. E aí, isso foi início de 94. Meu irmão, final de 94, eu já tinha o carro do ano. Porque já era o real. Já era o real. E era 1 para 1. 1 para 1. O dólar. E então, eu sou fruto do Plano Real, que então, se tu completou 30 anos também. Se tu ganhasse 500 reais, tá ganhando 500 dólares. Imagina hoje. Para quem é mais novo... Meu irmão, porque é mais novo. Quem é mais novo não consegue imaginar 94, o que era o Brasil antes do real. 94, 95, 96, eu encontro um cara num churrasco lá em Coraci, e que eu não conhecia. E o cara me chamou, tu que é o Prieto? E ele me conhecia, mas também não pessoalmente. Sim. Sou. Você está com tempo? Sim, eu estou. Lá no colégio que eu coordeno, está faltando professor. Você tem esse tempo? Pô, vai comigo amanhã? Vou. Era o Colégio Nazaré. Pô, Nazaré. Nazaré, aquele grandão que fica na frente do destaque, eu achava nunca que ia chegar lá. Olha que louco. E já estava no Nazaré moderno. Eu estava trabalhando em 97. Eu já estava trabalhando em 16 colégios diferentes ao mesmo tempo. Todos os grandes. Todos. Lembra apenas dos principais aí? Só pra galera nostálgica. Nazaré, Moderno, Sofos, passei pelo Universo, Destaque, passei por Santa Catarina, Impacto, e vários cursinhos. Helenilda Costa. E o Castilha começa na Helenilda Costa. Helenilda Costa, que era um cursinho exclusivo de medicina.
E como é que começa na Leonildo Acosta? Eu chego na Leonildo Acosta, onde só tinha professor top. E eu estava começando. Mas era o professor da moda. Todo mundo demitia o seu professor e contratava o preto. Demitia o seu professor. Eu entrava em sala de aula às 7h30 da manhã, saía às 11 da noite. 18 horas por dia, de segunda a... Não tinha vida, né? Não tinha vida nenhuma. Sábado, 12, 6 de manhã, não tinha. Mas eu queria trabalhar, eu queria... Agora, só, antes de tu continuar, só uma curiosidade. E a tua primeira aula? Beleza, aqui em Belém. Aí o cara te fala, vai lá dar aula lá no colégio de destaque. Porque tu tinha, quer ou não, tu tinha a tua dificuldade com o português. Claro. Como é que tu, primeira aula, dá uma aula com eu fui escrever um texto no quadro. Quando terminei de escrever, acabou a aula. Como assim? Escrevi um texto e coloquei 5 perguntas. O cara, antigamente, tudo era copia, não tinha apostila, não tinha nada. Copia, aí, quando copiou o texto, as perguntas, respondeu tudinho, acabou a aula. Bom, já matou uma aqui, né? Já matou uma. Literalmente devia ser um enrolation, please. Mas assim que começa. Claro. Como sempre digo para minhas filhas, se alguém te pergunta se você sabe fazer alguma coisa, diga que sim, vai aprender. E isso é uma lição da vida. 136 episódios aqui a gente não aprendeu ainda. Se alguém te perguntar se você sabe fazer, diga que sim e vai aprender. Isso que eu fiz, literalmente. E aí a Leonildo Acosta fecha, quebra, literalmente. E nos chama todos os professores e diz, senhores, a escola vai fechar, não vai ter mais ano que vem, não tem dinheiro para pagar. Foi bem honesta com a gente. E acho que meio de brincadeira, ela falou, tem essas carteiras, se vocês quiserem. Todo mundo chiou, que carteira não dava para comer, que ninguém queria carteira, e todo mundo foi embora. E aí ficou aquilo na minha cabeça, e disse, carteira, e eu voltei. Eu disse para ela, professora, quantas carteiras dá a minha indenização? E aí ela fez um cálculo, não sei qual foi o cálculo, não sei qual foi a regra de 3 que ela aplicou, e disse, professor, o senhor tem direito a 25 carteiras. É muito específico, muito né? específico, 25 carteiras. Não quis nem discutir qual foi a forma, nunca discuti indenização nenhuma, em colégio nenhuma, ninguém nunca, nada. Se tinha para me pagar, me pagava, se não, também não tinha, o mundo roda, uma vez estou em contra de nós esses caras, né? E na boa, certo? E eu disse para ela, eu quero. Aí eu peguei as 25 carteiras, coloquei num caminhão, aí coloquei numa casinha na Pariquis, de um amigo meu, lá no fundo. Aí coloquei 10 em uma, 15 em outra, 2 quadrinhos e uma placa bem grande na frente. Castilha, o melhor curso de idiomas. E por que esse nome Castilha? Porque o nome é Castilha, porque eu era professor de espanhol. E a espanhol, ela surge como castelhano, porque surge na região de Castilha, na Espanha, onde os soldados e campesinos falavam latim errado. E desse latim falado errado, nasce uma outra língua, como todas as outras também. E como era na região de Castilha, León, Castilha-La Mancha, essa região central da Espanha, surge o castelhano. Então, como era curso de espanhol, era professor de espanhol, e a origem do curso de idioma Castilha é o espanhol, eu chamei ela de Castilha. Pronto. Era bem fundamentado, bem básico, bem clássico. Para justamente, né? A pessoa já associar exatamente. Mesmo, né? E aí surge, a primeira turma tinha 6 alunos. 4 eram bolsistas, só 2 pagavam. Não, é legal contar a história, assim, do começo de empreendimentos, assim, né? Já passaram os empresários aqui. Não, e aí eu não queria fazer dele negócio, porque o meu negócio era dar aula nos cursinhos. Que tá ganhando, né? Eu ganhava um dinheirão lá. E depois eu já tinha vários alunos. Já estávamos na Gentil. Aí, uma ex-aluna se propôs a ser sócio, porque eu não tinha tempo, a Lorena. E a Lorena foi minha sócia durante 17 anos. Foi quando ele vende a parte dele, já quando éramos grandes, né? Mas tinha muitos alunos, mas eu não olhava ainda como negócio. Até que uma vez a minha secretária me liga e disse, professor, tem uma senhora aqui que quer se matricular, eu digo para ela que não tem mais vaga e ela disse que não vai arredar o pé daqui até conseguir uma vaga. Aí eu disse, quem é? Fulana, a doutora Fulana. Me lembro bem do nome dela. Era uma famosa infectologista, conhecidíssima nacionalmente. Eu tinha visto ela pela manhã na televisão, no Bom Dia Pará. E aí eu digo, matricula.
Aí eu digo, porra, se uma professora, doutora de nível nacional está fazendo isso no meu curso, eu acho que isso pode virar negócio. Fora que pensa que existem outros cursos, né? Sim. Você não era a exclusividade. E aí eu penso no Castilha como negócio, depois das pessoas já ter chancelado ele como um bom curso. E aí os primeiros alunos de espanhol se formam. Os alunos enxergaram isso antes de ti, né? Exatamente. E aí os primeiros alunos que era só espanhol 1 ano, né? E aí, e agora, professor? E agora? E não tem mais, será espanhol, né? Vamos fazer inglês? Aí disse, mas porra, inglês com nome Castilha, será que dá certo? E aí fizemos e deu certo. Né? Hoje, 70% dos alunos do Castilha, de todas as unidades, é inglês. É interessante isso, né? Então, o maior não é o espanhol, né? Obviamente, não é né? mais. Ela só deu origem. Só deu origem. Deu francês, alemão, italiano, mandarim, japonês. E agora, a partir do segundo semestre, uma grande novidade. Coreano. É igual coreano. Coreano. É a cultura coreana. Expandir. É uma cultura, Não, sim, fantástico. Sim. E eu não tinha colocado antes porque não tinha professor. Até que achei a professora Jade, uma menina que gostava da cultura coreana e foi estudar na Coreia do Sul 1 ano e meio. E aí ela trouxe essa experiência e a gente conversou com ela, reuniu com ela e vamos ter totalmente online. Dá para estudar de qualquer lugar. Então já tem todos esses idiomas, né? Sim. No caso. Agora, no caso tu, quantos idiomas você fala? 3. Tupi-Guarani, português e espanhol. Não, o inglês é meio que... Não, eu estudei inglês, claro que anunciava para você se formar, mas é aquele inglês de cair do porto, aquele inglês bem técnico, certo? Mas a gente tem excelentes professores de inglês que estudaram para isso. O nosso corpo de professores é um corpo de mestres selecionadíssimo, todos com licenciatura. Então, em relação a isso, não é problema. Porque ali é um espaço que vai rolar vários os idiomas. Sim. Ali é uma metodologia basicamente é o mesmo para todos, que são as 4 destrezas, né? Que tem que levar tudo junto, com ênfase na conversação. E aí vai. O mesmo esquema vale para todo mundo. Papo Nostalgia.